A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Espero que você tenha tido aí um bom final de semana, tenha aproveitado bastante, aproveitado Deus, aproveitado a família, aproveitado o tempo livre, né? Que você tenha tido aí um ótimo final de semana e esteja já tendo, né, uma ótima noite de segunda-feira, né? E tenha passado um dia muito abençoado. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, os seus familiares, né? Que o Senhor direcione e seja aí o condutor dos teus sonhos, né? E enfim, que você tenha aí o seu caminho direcionado pelo Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo ele vai direcionar a pessoa no caminho que ela deve seguir, né? Direcionar essa pessoa. Então que você tenha essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Então, eu gostaria de convidar você agora para elevar os seus pensamentos a Deus e fazer aí uma oração juntamente comigo. Amém? Senhor Papai, obrigada por estar aqui com essa pessoa. Essa pessoa que está aqui acompanhando esse vídeo, ela está vendo esse vídeo nesse momento. E assim, eu não sei qual horário que ela está vendo esse vídeo, em quais circunstâncias que ela está aqui, ou quais são os anseios do coração dessa pessoa, Pai. Mas estou aqui, Senhor, justamente para servir. Então, me ajude a ter, Espírito Santo, essa sensibilidade, como eu já orei ao Senhor por isso, de transmitir aí aquilo que aquela pessoa precisa saber. E é muito sensível tudo isso, é muito maravilhoso, e oro realmente para que essa pessoa seja alcançada e vivificada pela palavra, pela orientação do Senhor. Amém. Bom, o Espírito Santo, ele é realmente maravilhoso. Ele foi enviado a nós logo após o Senhor Jesus voltar, né, para a glória, voltar para o céu. Então o Senhor Jesus, ele consola os discípulos, dizendo, olha, eu vou enviar vocês o meu Espírito Santo. Então, esses discípulos, eles tinham, assim, uma afinidade já com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu imagino os discípulos na humanidade deles tendo já a dificuldade, né, da adaptação de você estar vivendo e convivendo do lado do Messias, né? Então, assim, às vezes nós falamos, nossa, por que aquele discípulo agiu daquele jeito? Ou por que fez essas perguntas, deveria fazer outras? Então a gente às vezes tem essa análise fria, né, olhando aqui de fora para dentro, né, olhando a história já completa, a história já pronta, e aí a gente olha assim e fala, nossa, por que esses discípulos, eles agiram assim? Nossa, não, se eu fosse Pedro, eu não teria feito assim, ou eu não teria feito o que Judas fez. Como que ele conseguiu fazer isso? Como que Pedro conseguiu fazer isso? Por que Tomé, nossa, como Tomé foi incrédulo, por que ele faz isso? Depois você estudando, você até vai entendendo que essa veste de incredulidade que deram para Tomé, na verdade, estava presente em mais discípulos. A questão é que Tomé falou, né? Então, às vezes nós estamos ali em um grupo de pessoas e todo mundo tá sentindo a mesma coisa, mas só um tem coragem de falar. Então, o coitado do Tomé falou, e aí o pessoal deu para ele aí realmente, como posso dizer, um rótulo, né, de o incrédulo. O Tomé é o incrédulo, mas nós vemos muitos outros discípulos agindo com incredulidade também, não só nesse momento, mas em outros momentos da história ali com Jesus. Então, quem está fazendo história não sabe que está fazendo história, na maioria das vezes. Então, muitas vezes a pessoa ela tá fazendo história, ela tá assim participando de algo muito grande, ela já tá sendo usada por Deus para fazer algo muito grande e ela não sabe.
Então eu lembro que teve uma vez, né, que eu ouvi um testemunho, e eu gosto muito de ouvir testemunhos, né, experiências das pessoas, especialmente experiências com Deus. Eu acho isso muito bom, muito edificante. Enfim, um dia eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz que contou que ele conheceu alguém, um rapaz também que estava sendo muito usado por Deus. Então esse rapaz, ele estava sendo muito usado por Deus, ele estava assim, o Espírito Santo, ele estava usando ele de uma maneira tão grande que esse rapaz, ele estava crescendo muito, e ele estava assim, onde ele estava, vinha multidões de pessoas ouvir ali as ministrações do Senhor através da vida desse rapaz, que estava realmente portando aí um avivamento na época dele. E Deus, ele levou essa pessoa para lugares muito grandes. E aí esse outro rapaz que estava contando testemunho perguntou para ele: cara, você tem noção de quem você é? Você tem noção de onde você tá? E o rapaz que estava sendo usado por Deus fez assim: cara, eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Eu realmente não tenho noção. Eu achei muito interessante a resposta dele, porque muitas vezes é bem isso. Tipo, eu penso que os discípulos, eles não tinham noção do que Deus estava fazendo na vida deles. Eu penso que eles estavam ali, né, vivendo tudo aquilo, e eles não tinham noção, menção do que Deus estava fazendo através da vida deles. Porque assim, por mais que o nosso pensamento ele seja muito grande, por mais criativo que nós sejamos e pensemos assim coisas estrondosas assim para Deus fazer na nossa vida, na igreja, na humanidade, os planos de Deus, eles sempre superam os nossos. Ele sempre vai além dos nossos. É tipo uma explosão. É algo muito grande. Então eu penso que os discípulos, né, o Pedro, né, que ficou tão famoso, ele não tinha assim noção de quem ele era. Ele não tinha noção de quem ele era, que peça que ele era na história da igreja. E eu acredito que ele não tinha todo esse entendimento. Tanto é que nós iremos perceber que os discípulos, os apóstolos, o pessoal da igreja, eles viviam de um jeito que parece assim que eles estavam esperando Jesus já voltar logo, tipo o ano que vem, daqui 5 anos. Então, nós observamos mesmo alguns trechos bíblicos que realmente falam que o Senhor Jesus, ele já estava próximo de voltar. Então, quando você escuta isso, você imagina, então ele está próximo, vai voltar daqui 1 ano, 3, 5 anos, então vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, porque ele está próximo. E, na verdade, passou gerações. E a palavra, ela não mentiu. Mas acontece que isso quer dizer assim, que após o Senhor Jesus, ele ressuscitar e voltar ao céu, realmente a vinda dele está próxima. O relógio, ele começou a rodar, esse ponteiro, que nos leva à redenção, que nos leva ao nosso retorno no céu. Então, realmente esse relógio começou a rodar e a vinda de Jesus, ela já está próxima mesmo, desde quando ele voltou aos céus em glória. Então, esses homens, essas mulheres, eles eram seres humanos comuns, eles eram pessoas comuns que entraram na história. E você observa que não foi eles que escolheram Jesus, mas Jesus que escolheu eles. E é interessante pensar em tudo arquitetado na cabeça de Deus, e em dado momento da história, aqueles discípulos, eles tinham aquela idade, eles estavam naquele lugar, eles estavam passando ali, e o Senhor Jesus vai de encontro dele e os chama para a história. Você sabia que Deus, ele tem um plano muito, muito maior para as nossas vidas? Eu aprendi recentemente que a maneira que o livro de Atos termina, ele termina de um jeito que soa continuidade. Então, ele não tem aquele ponto final, aquela saudação final que finaliza ali
aquela história, aquele livro, enfim, ele tem um ar de continuidade. Então, o que isso nos remete? Que a história continua. Por mais que você sonhe, por mais que você pense, por mais que você imagine coisas grandes, Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo que excede o seu entendimento. O Espírito Santo de Deus te conduz por caminhos que você nem imagina. Você é assunto do céu, você está vivendo algo extraordinário de Deus e nem sabe. Deus, ele está trabalhando na sua vida e você nem sabe. Deus, ele está guiando os seus passos e ele está guiando o seu caminho e você nem sabe. Eu imagino o bebê que está ali sendo gerado no ventre de uma mãe, como disse no Salmo 139, ali no oculto, sendo gerado. Os ossos dessa criança, o interior dessa criança, ela não está oculto aos olhos de Deus. Essa criança, ela está sendo gerada e ela não tem entendimento ainda. Mas, nos planos de Deus, Deus já tem uma história que é para essa criança. Deus, ele traz essa criança, Deus, ele escolhe essa mãe, ele traz essa criança, porque ele sabe que com determinada idade, essa criança, ela já vai estar pronta para entrar na história da igreja. Ele sabe que essa criança, ela vai estar pronta para exatamente naquele momento ele pegar essa criança e usar essa criança dentro da história. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, você querido, amado, que está ouvindo, está aqui prestando atenção e acompanhando esse vídeo, eu quero te dizer, de fato, né, isso é um ensino que você vai encontrar em algumas aulas, talvez alguns pregadores falando isso. É uma visão teológica, que não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão de Deus que tem uma igreja. Antes mesmo da igreja ser fundada, antes mesmo de nós nascermos, Deus, ele já tinha uma missão na qual ele nos inseriu. Existe de fato, gente, um grande tecido. Existe de fato, gente, um plano extraordinário que vai muito além dos nossos pensamentos. E quem está escrevendo esses planos é Deus. Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, ele está escrevendo esse plano desde antes do mundo existir. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele que fundou, ele que firmou os alicerces da terra. Deus, ele é muito maior do que o seu problema. Deus, ele é muito maior do que a minha existência. Como disse no Salmo 90, o salmista, como os meus dias são passageiros, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar em ti sabedoria. Meus irmãos, a nossa vida, ela é muito passageira. Nós estamos aqui, logo nós crescemos e morremos e acaba. Mas Deus, ele é eterno e existem gerações após gerações que estão fazendo história, que estão participando da história de Deus. Meu querido, minha querida, apenas esteja de pé diante de Deus. Quantas vezes eu ouvi tantos jovens, e até mesmo eu já disse isso, eu não vou fazer isso porque eu ainda não estou pronto. Eu não vou pregar essa mensagem porque eu ainda não estou pronto. Eu não vou assumir essa responsabilidade na igreja porque eu ainda não estou pronto.
e fica nessa. Não, eu não vou fazer isso porque eu não tô pronto. Eu não vou fazer aquilo porque eu não estou pronto. O que é não estar pronto para você? Você acha que quando Jesus chamou os discípulos, chamou a Pedro, chamou os demais discípulos para andar com ele, você acha que eles estavam prontos? O apóstolo Pedro, ele vai passar tanto tempo com o Senhor Jesus, vendo tantos milagres, andando com o Senhor Jesus, mas é só depois que Jesus ressuscita e tem um reencontro com Pedro, que o Senhor Jesus vai ter aquela conversa com ele. Você mesmo vai se dar por mim. Então, meu querido, minha querida, apenas se mostre pronto diante de Deus, porque Ele vai se encarregar de te usar. Confie na liderança do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Se você ficar preocupada com as coisas dessa terra, se você ficar perdendo o seu tempo, preocupado com isso, preocupado com aquilo, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, será que não sei o que, será que não sei o que, e preocupado com isso, com aquilo, minha filha, o ônibus passa, o carro passa, o carro de aplicativo passa, e você fica. Vai embora, você perde, você fica. Mas esse convite, ele é para você viver algo muito maior. Algo muito maior. Se nós vivemos só para essa vida, se nós vivemos só para o que está aqui, o que é visível, o que é palpável, quão miserável nós somos. Mas se nós doarmos a nossa vida para o serviço no reino, quão frutos maiores nós colheremos. Esse é um convite do Espírito Santo para nossas vidas, dizendo para nós: vem fazer parte da história. Fique na história. Faça parte dessa história. Esteja disponível, esteja com o coração voluntário à glória de Deus, ao chamado do Espírito Santo de Deus. Esteja pronto, esteja posto, esteja com o seu azeite. Não é o tanto que a gente fala bem, não é o tanto que a gente sabe, não é o tanto de estudo que a gente tem, mas é o coração voluntário, o coração pronto. É aquela pessoa que Deus vê que ela tem uma vida de oração. Aquela pessoa que está ali estudando a Bíblia. É aquela pessoa que está praticando a Bíblia. Ela simplesmente está ocupada em ter o autocontrole. Ela simplesmente está ocupada em cuidar da vida dela. Ela simplesmente está empenhada em buscar a Deus. Ela está ali como o Davi, que ele, após ele pecar, por exemplo, é interessante a atitude dele, a reação de Davi. Ele pode ali perder o reino dele. Ele pode ali perder as posses dele. Ele pode ali perder as mulheres dele, mas ele fala para o Senhor: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Aquele homem era um rei, ele tinha fama, ele tinha poder, mas é interessante que quando ele vê que ele entristeceu a Deus, que ele está em pecado, a primeira preocupação dele não é os bens dele, mas é a presença de Deus na vida dele. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus, ele não está à procura de pessoas assim, talentosas, que cantam muito bem, que falam muito bem. É só você olhar o chamado das pessoas da Bíblia. Moisés, ele falou, mas eu não sei falar direito. Eu não sei falar. Mas o Senhor, quem criou a boca, fui eu. Sabe? Você não precisa estar preparado desse jeito que você acha que você tem que estar preparado.
Só busque você mesmo, o altar de Deus, se derrame na presença dele, mesmo se você não tiver lágrimas ainda, ou se você não tiver o costume de orar muito. Mas ore, nem que seja por poucos minutos, mas que a sua mente esteja de fato em Deus. Comece a buscar Deus, comece a estudar a palavra, comece a jejuar, a consagrar. Nós já temos a Bíblia, nós sabemos que é esse o caminho. Cuida do seu coração. Perdoa quem te feriu, cuida de você. Hoje eu estava ouvindo um louvor antigo, que ali a cantora ela fala que ela ama estar na casa de Deus. A gente sabe que esse é um salmo, né? Da alegria do salmista, do amor, da devoção do salmista, de ir para a casa de Deus. E a gente sabe que a casa de Deus era um templo feito por mãos humanas. Aquele lugar era considerado a casa de Deus. Mas agora a casa de Deus somos nós. Sou eu e você. Nós somos a casa de Deus. Será que você ama estar na casa de Deus? Você acha que você já percebeu se você se ama? Você ama estar aqui? Você se olha no espelho, você vê a sua imagem e você pode dizer assim: eu amo estar na casa de Deus. Sabe, eu estava meditando que cada pessoa que nós perdoamos, cada vez que nós praticamos aquilo que nós temos aprendido na Bíblia, é uma limpeza que a gente faz nessa casa. É uma pedra preciosa que nós colocamos, que nós adornamos. Ontem na minha igreja, nós cantamos um louvor da Ludmila Feber que dizia de você construir um palácio para Deus. Cada vez que você se prepara, cada vez que você ora, cada vez que você não apenas ora, mas você vigia, você olha, cada vez que você ajuda alguém, cada vez que você serve, cada vez que você faz alguma coisa que ninguém nem tá vendo, mas você sabe que você tá fazendo só para Deus. Quando você lava o banheiro da sua igreja, quando você recolhe um lixo que tá ali no chão, porque você cuida ali daquele templo que é onde é abrigado aí várias casas de Deus, várias pessoas que cultuam o mesmo Deus que você. Cada vez que em silêncio você doa a sua outra face. Cada vez que no lugar de ficar chateada, eu não vou me chatear com essa pessoa, eu não vou me lançar a esse sentimento triste, a esse sentimento ruim. Não, eu deixo essa pessoa aí. Nossa, mas essa pessoa falou isso, fez aquilo. Nossa, que ela fez errado, essa pessoa tá errada. Mas assim, em silêncio no seu coração, não, eu deixo ir, eu perdoo. Cada vez que você faz isso, você está adornando um palácio para Deus, uma casa para Deus. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos preparando uma casa para Deus. E em dado momento da história, quando Deus quiser passar por nossa rua, passar por nossa vila, passar por nossa casa, passar pelo nosso trabalho, quando Jesus estiver passando ali, ele vai olhar e vai falar: aquela pessoa eu consigo usar. Aquela pessoa, ela está apta para trabalhar. Essa pessoa, sim, pode trabalhar para mim. Mas ela não sabe falar, mas ela não sabe comunicar, mas ela não tem muitos amigos, ela não tem muitas curtidas, ela não tem muitos seguidores, ela não tem muita visibilidade, ela não tem muita fama, mas ela tem um coração sincero, mas ela tem um coração puro e eu posso levar essa pessoa para trabalhar para mim, para fazer o que eu quiser. Seja essa pessoa. Sinceramente, eu não sei como que era a vida dos apóstolos antes deles serem chamados. E eu sei que existem pessoas que estão lá na prostituição, existem pessoas que estão em outras religiões, existem pessoas que estão, como Paulo, achando que está fazendo bem para Deus, mas estão fazendo mal. E o Senhor Deus, em dado momento, chama essas pessoas.
E Ele pode estar te chamando hoje se você está em uma dessas condições. Mas você que está acompanhando esse vídeo, você já é da igreja, você já serve a Jesus, você já entendeu esse chamado. Se prepare dessa forma. Eu deixo muito claro e falo e repito nesse vídeo, não é você falar bem, não é você conquistar as pessoas, não é você atrair multidões, não é você ser influente na sua denominação, não é você ser uma pessoa, uma estrela, um apresentador, um não sei o que, famoso do programa da sua igreja. Já que você já está aqui dentro da Igreja de Cristo e você já conhece as disciplinas espirituais que muitos lá fora que também vão ser chamados por Deus ainda não conhecem. Que os discípulos não conheciam, por exemplo, a oração. Eles vão perguntar como o João Batista ensinou a orar. Jesus, passa a sua oração pra gente. E Jesus passou, Senhor Jesus, acerca do jejum, acerca disso, acerca daquilo. Nem eles sabiam. Mas o Senhor chamou eles e agora a gente pega a Bíblia, a gente sabe, então a gente precisa fazer. Porque nós somos conhecedores, o Senhor cobra de quem conhece. Que fique muito claro nesse vídeo, o preparo não é você falar bem, o preparo não é você não ser tímida, o preparo não é você ser bonito, você ser linda, incrível, o preparo não é você atrair multidões para você, o preparo não é todas as pessoas te olharem, o preparo não é você ser o jovem promissor da sua igreja, que todo mundo olha e fala, nossa, esse vai ser não sei o quê. Não, o preparo é você ter uma vida no altar, o preparo é o céu te conhecer, o preparo é o inferno saber quem você é. Se empenhe em ser conhecido no mundo espiritual. Tem muita gente que prega, tem muita gente que ora, tem muita gente que é chamado para pregar nas igrejas, mas o mundo espiritual não conhece essa pessoa. Ela não é assunto no céu, ela não é assunto em lugar nenhum. Ela pode ir lá tentar expulsar um demônio e o demônio falar, eu conheço fulano, conheço ciclano, mas quem é você? Mas aquela pessoa que está rendida em oração, aquela pessoa que ninguém viu, aquela pessoa escondida, é assunto do céu. Aquela pessoa escondida, aquela pessoa guardada, aquela pessoa que está reservada, mas aquela pessoa que vive com Deus, mas aquela pessoa que tem a devocional com Deus, que tem uma vida com Deus. Isso que importa. É isso que importa. O que importa é eu e você termos uma vida no altar. É isso que importa. O que importa é sermos conhecidos e reconhecidos por Deus. E Ele torna grande e forte quem Ele quiser. Eu sei que muitas pessoas hoje também se tornaram grandes avivalistas e pessoas que são famosas hoje, são conhecidas mesmo no mundo, são conhecidas no Brasil, são conhecidas por muitas pessoas que o Senhor também tirou do anonimato. Porque um dia essa pessoa ela estava lá no curral. Ou algumas pessoas que não se limitaram em ser o filho do pastor, a filha do pastor, o filho de alguém famoso, mas pessoas que se empenharam em ter uma vida com Deus. Que fique muito claro nesse vídeo que o nosso foco seja ser reconhecido por Deus. Seja ser reconhecido e reconhecida por Deus. Seja ouvir o Espírito Santo de Deus. Seja reconhecida por Deus. E que fique muito claro nesse vídeo. Se empenhe em ser reconhecido. Se empenhe em ser reconhecida por Deus. Em nome de Jesus. Eu torno a repetir. Não se preocupe. Não se preocupe. No seu falar,
na sua linguagem, se você troca letra, troca palavras, se você não consegue completar as palavras direito, se você acha que você não canta bem, você é muito tímido, esquece isso em nome de Jesus. Tenha uma vida no altar. Oh, aleluia. Que quando você passar, que o inferno estremeça. Quando você se levantar, que o mundo espiritual te conheça. E o caminho para isso é muito simples. É uma vida no altar. Mas é uma vida de renúncia. E muitas vezes isso vai doer muito, vai custar muito, mas vale a pena. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Fique com Deus e até mais.